Muito bem, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Hoje, terça-feira, estamos aqui no dia 12, né? Louvando a Deus, glorificando a Deus, iniciando aí mais um culto no lar em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos ministrar a revista da nossa escola bíblica. Ela deveria ter acontecido no domingo de manhã, mas domingo de manhã foi o dia das mães, né? Então, muitos irmãos com as suas mães. Então, tá certo, aí deixamos para hoje, tudo bem? Glória a Deus. Irmã Margarida Lima, Deus abençoa. Irmã Sônia Lúcia, Deus abençoa. Irmão Alexandre Fernandes, Deus abençoe em nome de Jesus. Maria Silva, Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então hoje não é aquele culto no lar de todos os dias. Hoje nós vamos estar falando sobre o tema da nossa revista da Escola Dominical. Cleide Carvalho, Deus abençoe em nome de Jesus, viu? Marcão Henrique, lá de Ipiaçu, parece que meu cabelo tá meio arrepiado, né, irmãos? Tá meio assim, ó, com medo da cabeça. Mas é assim mesmo, né? Hoje foi um dia muito corrido aqui para nós. Visitamos vários irmãos. Graças a Deus por isso, eu e a irmã Cida. E foi muito bom. A gente tá procurando não deixar os irmãos sentir falta da liderança da igreja, falta do pastor, né? Falta da irmã Cida. Então, a gente está com aquela correria, né? E eu peço que os irmãos orem, porque precisamos manter isso em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Quantos irmãos vão chegando, né? Para o nosso culto, em nome de Jesus, eu já quero ir comentando com os irmãos algumas coisas a respeito desta lição 6 da nossa revista da Escola Bíblica, que tem como título o tema A Condição dos Gentios sem Deus. A condição dos gentios sem Deus. Pai do Senhor, irmão Adevando, Deus te abençoa em nome de Jesus. Glória a Deus. Célia Maria, Pai do Senhor, irmã Célia, em nome de Jesus. O texto áureo da nossa revista. Irmão, se você tem um exemplar da revista da Escola Bíblica Dominical, por favor, pegue ela aí, fique com ela na mão, abra sua Bíblia na carta de Paulo para os Efésios, capítulo de número 2, hoje nós vamos nos deter muito aí no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Pastor João Antonino, Deus abençoe o senhor. O texto áureo está justamente no capítulo 2 de Efésios e versículo de número 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamado incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, né? Renato, Deus abençoe, irmão Renato, em nome de Jesus. Hoje almoçamos juntos, né? Graças a Deus. Verdade prática. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Jorge Henrique, está lá em Govelândia, Jorge Henrique, né? Deus abençoe. Irmã Delícia Marques, Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus. Irmãos, essa verdade prática tem um ponto aqui que eu gostaria de deixar, pelo menos para os irmãos pensarem ou estarem depois estudando aí na sua casa, né? Outrora sem Deus, né? Outrora sem Deus, mas agora por meio de Cristo, os gentios tornaram-se, primeiro, descendência de Abraão. Ailton e Raquel, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Se tornar descendência de Abraão
e herdeiros da promessa ou das promessas. Então são duas coisas importantes que veio para os gentios por meio de Cristo. Primeiro, se tornarem descendentes de Abraão, que aí vai englobar aí, né, Lavive Muniz, né, Deus abençoa, vai englobar aí as bênçãos abraâmicas, né, a aliança abraâmica, e depois nós vamos ver isso, e herdeiros das promessas, né, das promessas de Deus a Abraão. Vamos aí então para a leitura bíblica em classe, Efésios 2, versículos 11 a seguir. Portanto, lembrai-vos de que vós, né, Regiane Moreira, Deus abençoe em nome de Jesus. Jaqueline Pérez, Deus abençoa. Portanto, lembrai de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feito pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E fosse, verso 12 agora, Romanos 4 e 12 agora. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. É um ponto que nós vamos ver muito aqui, esse tal de circuncisão e incircuncisão. Joyce Borges, Deus abençoa. Nádia Alessandra, Deus abençoa. Portanto, a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Tremendo esse negócio, né, irmãos? Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Tremendo isso aqui, glória a Deus. Então vamos, o objetivo geral da nossa lição hoje é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados das promessas messiânicas. Irmão Valdemar Santos, Deus continue te abençoando. E os objetivos específicos da nossa lição é conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Explicar, segundo, explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E terceiro, afirmar que desprovidos de Deus, os gentios marchavam para perdição eterna. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Vamos entrar na introdução da revista. Aline Nunes Carvalho, Deus te abençoe, em nome de Jesus, você e seu esposo Ailton, irmão Ailton. João Felino da Silva, paz do Senhor. Irmão João, você e sua casa. Na introdução da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que hoje é terça, mas nós não estudamos domingo, vamos estudar hoje, diz o seguinte: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privações. Primeiro, estavam sem Cristo. Segundo, separados de Israel. Terceiro, alienados quanto à promessa. Quarto, sem esperança. Quinto, sem Deus no mundo. Efésios 2, de 11 a 12. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Então, antes de passarmos para o primeiro tópico, que se divide em 4 subtópicos, nós estaremos aqui definindo o que são ou o que é os gentios, né? Quem são os gentios? Um gentio é um não israelita, né? O termo gentio deriva do termo clã, né? É o termo latino que significa um grupo de família.
Então, gentil era considerado gentil ou gentios aqueles que não pertenciam à família do povo de Israel, não era um israelita. Então, todo aquele que não era um israelita era um gentil. Hoje a gente, às vezes, irmãos da igreja, olha para o pessoal lá do mundo, né, que não é crente, e fala que eles são gentios. Gentios somos nós, irmãos. Por isso que Paulo pregou aos gentios. E a Bíblia fala da igreja gentílica, que é a igreja formada por não israelitas. Entendeu? Por não judeus. Então todo aquele que não pertence à família israelita é um gentil. Tá certo? Glória a Deus por isso, porque nós estamos vivendo o tempo em que Deus abriu a porta aos gentios. Então Deus abriu a porta a nós, em nome de Jesus. Primeiro tópico da revista é chamados incircuncisão. Primeiro subtópico, conceito de circuncisão. Segundo subtópico, o significado religioso da circuncisão. Terceiro subtópico, a circuncisão do coração. E quarto subtópico, a circuncisão na nova aliança. Glória a Deus. Voltemos aqui então para a introdução do primeiro tópico. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. 2:11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, então, antes de Cristo. Por isso é que Davi chega para Golias e grita: ó incircunciso filisteu. Carla Lima, Deus abençoa. Ó incircunciso filisteu, quer dizer, não israelita, não pertencente à família dos israelitas. Você entendeu? E ele usa dois termos que nós vamos estudar aqui. Ele usa incircunciso. Entendeu? Incircunciso. Lídia Constantina, Deus abençoe em nome de Jesus. Mas vamos continuar aqui. Primeiro conceito de circuncisão. Circuncisão o que é circuncisão? Então vamos definir isso aqui. É a remoção do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança de Deus. Irmão, só para você entender o que é uma circuncisão. Circuncisão seria hoje uma cirurgia de fimose. Fimose, aquela pele excessiva, né, que envolve ali o prepúcio, né, do órgão sexual masculino. Então tinha que remover aquela pele. Era um sinal, era uma marca. Gênesis capítulo 17 e o versículo de número 10. A Bíblia diz: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Viu? O 12 ainda diz: o que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Silvânia Boaventura, Deus te abençoe, bem-vinda à escola bíblica. Então, irmãos, quando a criança completava 8 dias de vida, então ela passava por esta cirurgia. Claro que naquela época não era como hoje, né? Mas era o processo de
cortar ali aquela pele que cobre o prepúcio, né, do órgão sexual masculino, do pênis do homem. Então cortava aquela pele, jogava aquilo fora, curava, né, e era a marca da aliança com Deus. Por quê? Porque as outras nações não tinham esta prática. E a isso se chama circuncisão, ou circuncidar-se o menino ao 8º dia de vida, certo? Por isso, Jesus foi circuncidado ao 8º dia de vida, e quando estava completando o tempo da purificação da circuncisão, 40 dias, Jesus foi apresentado a Deus no templo. Eliseu Teixeira, Pai do Senhor, Deus te abençoe em nome de Jesus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro, né? Está lá em 17:12, né? Se era um estrangeiro, se era uma pessoa que vinha como escravo ou vinha habitar entre os israelitas, tinha necessidade também de se fazer a circuncisão, mesmo que fosse adulto. Mesmo que fosse adulto, era um sinal. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso. Magna Lúcia de Bom Jesus, Deus abençoe a senhora. Era conhecido como incircunciso, era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. Cleide Carvalho, pastor, peço oração por mim, minha família e pessoal da Solidade, amém. Shirley Gomes, boa noite, Pai do Senhor. Então aí no capítulo 17, verso 14, diz: o incircunciso que não for circuncidado da carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Quer dizer, se não queria ter a marca de Deus, podia ir embora. Deus não iria obrigar ninguém, entendeu? Mas se quisesse ficar entre o povo de Deus, teria que ser circuncidado. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais gentílicos. Então, era uma distinção, era uma marca, era um sinal de Deus. É claro que se trouxermos isso hoje para a nova aliança, para o tempo da graça que nós estamos vivendo, a igreja também carrega as marcas do Senhor na sua vida. Só que hoje não é circuncidado o prepúcio, é circuncidado o coração. Tá certo? Nós vamos ver isso mais tarde. Irmã Maria Batista falando do Pai do Senhor, pastor Ronaldo, Deus abençoe, amém. Segundo subtópico, o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso aponta para a santificação. Êxodo 19 e o verso de número 5 e o verso de número 6. Diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Glória a Deus. Então a circuncisão, o ato ou significado da circuncisão, aponta para a santificação. Vera Lúcia. Por quê, irmãos? Porque a circuncisão separava o povo judeu, o povo israelita, do povo não israelita. Essa separação constitui a santificação. Por quê? Porque a palavra santificação quer dizer separados para Deus. Então, o ato de se santificar é o ato de se separar para Deus. Glória a Deus. Rosa
Jailson Alves, Deus abençoe em nome de Jesus. Então aponta para a santificação, como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada. A circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Isso está em Atos 11 e versículo de número 3. Por quê? Porque aqueles que não eram circuncidados não podiam sentar à mesa para comer com os israelitas. Vamos ver Atos 11 e o verso 3. 11:3, exatamente. Entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles, né? É a argumentação de Pedro na questão entre Pedro e Paulo. Então entrastes para comer com homens incircuncisos. Eles não admitiam isso, não podiam. Tinha que ser circuncidado, porque o significado da circuncisão para eles era santificação ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Por isso que mais tarde nós vamos ver a importância da circuncisão no coração. Renato está colocando os versículos aí, né, irmãos? Aí 11:3, né, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então, eles não aceitavam. Magna está dizendo uma dúvida: os homens eram circuncidados e separados, e as mulheres não, irmãs, as mulheres não eram circuncidadas, só era circuncidado o homem. Nós vimos isso lá em Gênesis, né? Deixa eu ver aqui, Gênesis 17 e o verso 10, olha aí para a senhora ver, Gênesis 17, verso 10. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então somente os homens eram circuncidados. As mulheres não havia necessidade de se fazer isso. Embora em alguns países da África se comete isso hoje, se faz isso hoje, né? Eles circuncidam as mulheres, então eles cortam ali o clitóris das mulheres, né? Para que elas não sintam prazer nas relações sexuais. Então ali isso é considerado até uma aberração, um crime, né? Mas existe tribos indígenas que têm essa cultura. Porém, a Rosimar Borges, minha prima, está conosco, Deus abençoe. Porém, não é o caso dos israelitas, da exigência de Deus. A exigência de Deus em Gênesis 17:10 era somente os machos. Olha, o Renato colocou lá na outra tradução: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Depois de ti, todo o homem entre vós será circuncidado. Todo homem, certo? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Então a circuncisão ela apontava para santificação, separação. Glória a Deus. Mas Azete, Deus abençoe em nome de Jesus. Terceiro ponto, a circuncisão do coração. Do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão. Quer dizer, nenhuma outra nação fazia isso, nenhuma outra nação circuncidava os homens, só os judeus. Só os judeus. Mas, com uma ressalva, o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos de homens. Você vê isso lá em Efésios, capítulo 2, e o versículo de número 11. Efésios 2 e 11. Cadê? Ele diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos,
incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos feitas por mãos humanas, né? Então, era realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada nos homens, mas aqui foi feita no interior, o que é de coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de que pertence a Deus, o sinal de quem pertence a Deus, não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Glória a Deus. Vamos ver isso? Vamos começar em Romanos. Abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 2 e o verso de número 29. Manjilca, glória a Deus. Grande ensinamento, glorioso para todos nós. Amém, Manjilca? 2 e 29 de Romanos. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então agora, na nova aliança, a circuncisão não é feita mais no prepúcio, mas ela é feita no coração. Quer dizer, então, que a santificação do homem agora parte do coração. Ele não é circunciso exteriormente, ele é circunciso interiormente. Glória a Deus. Por isso é que a Bíblia diz, todo o vosso espírito, lá em Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses, todo o vosso espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Primeiro, espírito, depois, alma, depois, corpo. E há muita gente que interpreta isso errado. Primeiro eles colocam corpo, depois alma, depois espírito. Isso nunca vai dar certo, irmãos. Porque aquele que não é no espírito nunca será no corpo. Aquele que é no corpo nem sempre é no espírito. Então vamos colocar certinho como Paulo disse lá em Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses. Primeiro é o Espírito, a obra de Deus começa no seu Espírito. Irmão Fabinho, irmã Grace, Deus abençoe, irmão Vinícius Venâncio, Deus abençoe. Primeira obra é feita no Espírito, todo Espírito. Se Deus não fizer a obra, se nós não formos circuncisos primeiro no Espírito, não adianta circuncidar prepúcio. Não adianta fazer sacrifício exterior, não adianta vestir uma roupinha bonita, primeiro tem que ser interiormente, glória a Deus. Então todo o vosso espírito, alma e corpo. Vamos, você quer ver isso? Kleber, Diego, Giovana e quem? A Joana, Deus abençoe vocês. Olha lá, o Renato põe lá, 5:23, 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique. Por quê? A circuncisão não aponta para a santificação, então a circuncisão está aqui em 5:23 de Tessalonicenses. Ó. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, primeiro, espírito. Alma, segundo, alma. Corpo, terceiro, corpo. Por isso Paulo diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ei, glória a Deus. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deixa eu ver aqui o comentário do irmão Alexandre. Só os homens eram circuncidados, isso porque o homem era considerado o líder espiritual da sua família. Quem era circuncidado tinha a responsabilidade de obedecer a Deus e ensinar os seus filhos a obedecerem. E faziam parte da aliança, exatamente, só os homens eram circuncidados. Glória a Deus por isso, por essa explicação aí. Então, entendeu, irmão? Primeiro,
agora a circuncisão, ela é interiormente, para depois a gente mudar exteriormente, entendeu? Glória a Deus. Então vamos continuar aí, nem sei onde eu estou mais aqui. Romanos 5:29, né? Então agora, Gálatas 6 e 15, Gálatas 6 e 15. Gálatas 6 e 15. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Então agora, irmãos, a igreja não está presa no ato da circuncisão ou no hábito de se circuncidar, porque agora a circuncisão não vale mais nada. O que vale é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aí Paulo diz: aquele que furtava não furte mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, e assim consecutivamente. Sou circuncidado no coração agora. Glória a Deus. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e os gentios. Lá em Gálatas, capítulo 5, 2 e 3 e Filipenses 3 e 2. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, né? Provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, que aconteceu em Atos dos Apóstolos 15, 1, 2, 5 e 6. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Glória a Deus. Olha lá. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tem necessidade. Esses são os circuncidados no coração. Filipenses, deixa eu achar Filipenses aqui, 3 e 3. Vamos ver onde tem Filipenses 3 e 3. Porque nós, deixa eu ver aqui, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então nós agora é que somos a circuncisão de Deus. Nós quem? Nós que adoramos a Deus no Espírito. Aí volta lá em João, não tem tempo para isso, mas volta lá em João. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Glória a Deus. Então agora, amados e queridos irmãos, quem é a circuncisão? Circuncisão sou eu e você. Entendeu? Não é mais uma cirurgia no prepúcio. Não é mais uma, você entendeu? Nada disso. Agora é feita no coração. Então Paulo diz aí, porque a circuncisão somos nós, que servimos, nós quem? Os que servimos a Deus em espírito, os que gloriam em Jesus Cristo, nós os que nos gloriamos em Jesus Cristo. E em terceiro lugar, nós que não confiamos na carne, entendeu? Não confiamos na carne, mas confiamos em Deus. Nós somos a verdadeira circuncisão. Glória a Deus. Vamos para o segundo tópico aqui, irmãos, então. Estranhos ao conceito da promessa, se divide em 3 subtópicos, né? Uma vida sem Cristo. Segundo, separados da comunidade de Israel. Terceiro, alienados ao pacto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta
a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Onde está isso, pastor Ronaldo? Efésios 2:12, né? Então, naquele tempo, né, estavam sem Cristo. Estão aqui então as tragédias espirituais na vida dos gentios. Quais são as tragédias espirituais na vida dos gentios? Sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto das promessas. São as 3 tragédias espirituais na vida dos gentios. Então Paulo diz aí, naquele tempo, irmão, que tempo é esse? Você já se perguntou isso? Então, se você nunca perguntou, pergunte aí para você mesmo. Que tempo é esse? Então, vamos descobrir que tempo é esse? Colossenses. Bem rápido, irmãos. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1 e verso 21. Entendeu? E a vós, outros também, outrora ou noutro tempo, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Então, que outro tempo é esse? Era aquele tempo que nós não tínhamos conhecimentos, nós que naquele tempo éramos estranhos e inimigos no entendimento, estranhos e inimigos de quem? De Deus. E praticávamos obras malignas, que é o pecado. Esse é naquele tempo. Colossenses 3 e 5. 3 e 5. Essa tradução aqui minha fala um pouco diferente, irmão. Mas você pode ver na sua aí. 3 e 5. 5. Que tempo é esse? Fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Então, qual é o outro tempo? O tempo em que nós vivíamos em prostituição, em avareza, em idolatria, lascívia, em malignidade. Essas coisas atraíam a ira de Deus sobre a nossa vida. Esse é naquele tempo. Ainda naquele tempo, Tito, abra sua Bíblia em Tito. Tito 3 e 3. Tito 3 e 3. Pois nós também outrora éramos nécios ou loucos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. João Mendes, Deus abençoe, bem-vindo. Esse é naquele tempo. Então Paulo diz, naquele tempo em que vocês faziam essas coisas, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho ao concerto da promessa, naquele tempo. Glória a Deus. É o que está em Efésios 2 e 12, mas aí você tem que colocar Colossenses 1 e 21, Colossenses 3 de 5 a 7 e Tito 3 e 3 para você descobrir que tempo é aquele. Tá certo? Glória a Deus. Então vamos lá, uma vida sem Cristo.
né? Naquele tempo, uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isto indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Evangelho de João 4:22. Irmãos, só para esclarecer aqui, os gentios eram religiosos, mas a religião deles não salvava. A religião deles não os levava para Deus. Entendeu? Aqui em João 4:22. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então os gentios eram religiosos. Só que eles adoravam aquilo que eles não conheciam, enquanto os judeus adoravam o verdadeiro Deus. Então ser religioso, irmãos, não resolve o problema. O que resolve o problema é você estar concentrando a sua fé na direção correta. Você entendeu? Não adianta, eu sou religioso, eu creio em Deus ou nos deuses. Não. Os gentios faziam assim. Hilda Souza Silva, está dizendo, glória a Deus. Os gentios faziam assim, mas os judeus não. Eles adoravam o único e verdadeiro Deus. Lucas Vinícius, Deus abençoa. Então os gentios tinham religião, mas a religião dos gentios não os levavam a Deus. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Aí você vai lá para Hebreus 8, de 8 a 10. Eliete Soares, Deus abençoa. Aí você vai descobrir lá que eles desconheciam a Cristo. É interessantíssimo, porque toda religião que te leva a outro Deus que não é Jesus Cristo, não é de Deus. Ponto final. Fazer o quê? A Bíblia diz isso. 8 de Hebreus e 8. E de fato, repreendendo-os, disse: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escrevereis, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Patrícia Andrade, Pai do Senhor, pastor Ronaldo Ferreira, somos de Frutal. Amém, irmãos de Frutal, irmã Patrícia de Frutal, Deus abençoe. Então, meus amados e queridos irmãos, eles não estavam, aqui em Hebreus, diz o seguinte, que eles não obedeceram a aliança, eram religiosos, mas não obedeciam a aliança. Foi preciso Deus então falar: eu vou gravar minha palavra no coração deles, e eles serão o meu povo quando obedecerem a palavra. Segundo subtópico do segundo tópico, separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios. Não pertencem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. Por quê? Porque o povo escolhido é o povo de Israel. E nós fazemos parte desse povo pela fé em Jesus Cristo.
Jesus Cristo é a oliveira verdadeira. Nós fomos enxertados nele. E muitos ramos naturais que são judeus foram cortados. Mas pela fé em Cristo estamos enxertados. Eduardo Messias, Cidinha também, Deus abençoa. Então, os gentios estão separados de Israel. Estão separados da comunidade, né? E, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão, que está lá em Romanos, capítulo 9, e o versículo de número 4. Vamos ver o que fala aqui. São israelitas pertencentes à adoção, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Terezinha, boa noite. Jéssica Silva, paz do Senhor. Então veja bem, irmãos, eles não podiam usufruir do privilégio da aliança de Abraão. Qual era o privilégio da aliança de Abraão? Pertencer à adoção, porque somos filhos por adoção. O que mais, hein? Pertencer à adoção. Deixa eu voltar aqui, eu perdi aqui. Também a glória, viver, experimentar a glória de Deus, as alianças de Deus com a humanidade, aí vem todas as alianças, né? A legislação, né? São as leis de Deus, o culto a Deus e as promessas de Deus. Então os gentios eram separados da comunidade de Israel, portanto, não viviam esses privilégios, não experimentavam, porque experimentamos eles pela fé. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Isso é uma realidade. Abraão foi chamado, escolhido por Deus, né? Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e Jacó. Júlia Rodrigues, boa noite. Juliana Rodrigues, boa noite. Deus te abençoa. Então, meus amados e queridos irmãos, veja bem o seguinte, que os gentios, por não pertencerem à comunidade de Israel, não tinha sorte na chamada de Deus, né? Não tinha perspectiva a lei e as promessas que pertenciam só aos judeus, né? Estavam fora dos alcances das bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e Jacó. Existe um fato interessante, se você quiser abrir a sua Bíblia em Mateus o quê? 22, Mateus 22 e 32, quando o Senhor Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então veja bem, lembra daquela mulher Ciro-fenícia que vinha clamando atrás de Jesus, gritando porque ela tinha uma filha possessa de demônios? Lembra disso? Ah, então tá certo. O que é que Jesus disse quando ia pedir para ele abençoar? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, só os israelitas. Entendeu? O que Jesus estava dizendo ali é que os gentios não faziam parte da promessa, e que a promessa era para os israelitas. Portanto, não é bom lançar mão do pão dos filhos e lançá-lo aos gentios. As bênçãos que veio para Israel não podem ir para os gentios. E a mulher se humilha, Cristo compadece dela e a abençoa nessa ocasião. Nós conhecemos a história. Mas por quê? Porque aquela mulher era gentílica. Ela não fazia parte da promessa. E aí mais tarde Jesus vai explicar por que ele abençoou aquela mulher. Porque aí muita gente ficou sem entender. Porque agora, pela graça e pela fé em Jesus Cristo,
os gentios entram debaixo das bênçãos abraâmicas, não por merecimento próprio, mas por adoção em Cristo Jesus. Porque nós não somos herdeiros legítimos. Os herdeiros legítimos são os judeus. Nós somos gentios, herdamos juntos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. E aí é que a coisa começou a fluir para os gentios. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão, né? É o que está lá em Gálatas. Vamos lá em Gálatas agora, irmãos. Suede Miranda, Deus abençoa. Vamos lá. Aonde eu estou? Não estou em lugar nenhum, mas eu vou para onde? Eu vou para Gálatas. Então vamos lá. Gálatas é antes ou depois de Efésios? Sei lá, acha aí, irmão. 3 e o versículo 29 diz assim: e se sois de Cristo. Não, isso é tremendo. Você tem que achar esse versículo aí e ler, porque senão não adianta, irmão. Você não vai pegar nunca. Olha aí, 29. E se, o termo se é termo de dúvida, irmão. Pode ser e pode não ser. E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Mas vocês só herdam se estiverem em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, em Cristo Jesus, o gentio entra debaixo da promessa abraâmica. Glória a Deus. Deixa eu ver onde eu estou. Estou no terceiro agora, é subtópico do segundo tópico. Alienados aos pactos da promessa. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo aí, irmãos? Se tiver, dá um amém aí, porque eu estou vendido aqui. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecia com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, quer dizer, da vinda do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Irmãos, eu queria ter tempo dentro de uma escola bíblica dominical para trazer algo mais sólido sobre isso, mas não temos. Marilúcia Borges, Juliano, Marilúcia, Deus te abençoe. Mas eu não tenho esse tempo, irmãos, infelizmente, mas eu vou trazer em outra transmissão do culto no lar. Veja bem, irmãos, aqui ele fala de 3 coisas muito importantes, né? Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam os vários pactos que Deus estabelecia com os israelitas. Primeiro, o pacto abraâmico, né? O pacto que ele fez com Abraão. Que pacto é esse? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem esse pacto. O pacto mosaico, que é o pacto da lei, né? Onde Deus se revela a Moisés e Deus estabelece aí um pacto com a humanidade, né? De salvação, etc. E o pacto davídico, lá de 2 Samuel, capítulo 7, 13 e 16. Então os gentílicos estão fora do pacto, né? O pacto, o trono de Davi que seria estabelecido, a lei de Moisés e o pacto abraâmico, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus, né? A aliança que Deus fez. E nós não temos tempo, mas eu vou ler aqui, eu vou ler. Gideon Pereira, presbítero da igreja, Deus te abençoe. Abra sua Bíblia em Gênesis aí. Gênesis 12. Deixa eu ver se a minha tem aqui. Gênesis 12. Aonde está Gênesis 12? Versículos 1. Versículo 1 a 3.
Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Pastor Zé Ferreira Araújo, Deus te abençoa. Abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então os gentios não desfrutavam dessa bênção de Deus que foi dada a Abraão. Mas na aliança abraâmica, no pacto abraâmico, nós hoje desfrutamos desta bênção. Estamos debaixo dessa bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós estamos debaixo da promessa da bênção que Deus deu para Abraão, mas em Cristo Jesus. Mas e os gentios que não creem em Cristo? Não estão debaixo dessa promessa. Certo? Glória a Deus. O pacto mosaico. Vamos para Deuteronômio 28, por favor. Deuteronômio 28, versículo 1, aí vai até o 14, eu não vou ler até o 14, eu vou só dar a introduzida aqui. 28 e 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao sair, o Senhor fará que sejais derrotado na tua presença os teus inimigos. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja no teu celeiro e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Então vem aí o pacto mosaico. Se você guardar a palavra, se você guardar a lei de Deus, se você guardar os preceitos da palavra de Deus, então você será uma nação bem-aventurada, próspera, abençoada, em nome de Jesus, e todas as bênçãos te alcançarão. Mas isso é para os gentios que creem em Cristo, não para os que não creem. Quem não crê em Cristo, irmão, não está debaixo dessa promessa. Estão alheios, estão alienados ao pacto da promessa. E por último, o pacto davídico. Vai lá para 2 Samuel 7. 2 Samuel capítulo 7, 13. 2 Samuel 7 e 13. Cadê? Se tem... Aqui, está aqui, achei, glória a Deus. Este edificará uma casa ao meu nome. Quem é este? Quem é esse que vai edificar uma casa ao meu nome? Não é Davi, é Salomão. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite dos filhos dos homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, e a quem tirei diante de ti. Glória a Deus. 16 ainda. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Glória a Deus, está aqui o pacto davídico. A tua descendência, Davi, me edificará a casa, e eu estabelecerei o teu trono para sempre. Eu serei por pai aos seus filhos, ou ao seu filho, ele me será por filho. E aí vem aquela pergunta: Salomão foi salvo ou não? Meu Deus, para que ficar patinando em cima de uma coisa dessa? Aí ele diz o seguinte: se vier a transgredir, Salomão transgrediu, irmão? Transgrediu, mas ele diz: se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens. Deus castigou.
e com açoite de filhos dos homens, castigou, mas a minha misericórdia não se apartará dele. E aí, como é que faz? Não vai apartar, é o pacto. Como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti, quer dizer, eu não agirei com o teu filho como eu agi com Saul, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, no teu trono será estabelecido para sempre. Louvado seja Deus. Irmão, se você quer a bênção de Deus na sua casa, entra debaixo do pacto davídico, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e a bênção de Deus é na sua vida. E como é que eu entro? Pela fé em Jesus. Você passa a crer em Jesus. Jesus é o único e verdadeiro Deus. Nós não temos tempo para tudo isso, irmãos. É muito pouco o nosso tempo. Mas os gentios não desfrutavam disso. Alienados, eles são alienados aos pactos da promessa, ou das promessas de Deus. Quando você então faz a circuncisão do coração, você entra debaixo da bênção de Deus, você entra debaixo do pacto abraâmico, debaixo do pacto mosaico e debaixo do pacto davídico. Glória a Deus por isso, louvado seja Deus. Esses pactos eram reiterações das promessas messiânicas. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Messiânica fala do Messias. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa por meio do sangue de Jesus Cristo, os gentios tornaram-se herdeiros das maravilhosas promessas de Deus. Glória a Deus. Vamos voltar para Gálatas, irmãos. Vamos voltar para Gálatas. Gálatas 3:29. Cadê? Se tem, aparece. E sois de Cristo, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus. Então, por meio do sangue de Jesus Cristo, os gentios, pela fé no derramamento do sangue de Jesus, os gentios são herdeiros da maravilhosa promessa de Deus. Glória a Deus. Aí quando a gente fala para a pessoa crer em Jesus, abraçar a fé em Jesus, a pessoa fica meio alienada também. Ah, mas eu sou... Irmão, a questão aqui não é ser religioso. A questão aqui é crer em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ponto final. Aí esse negócio de religião para lá, que senão você não vai alcançar a bênção de Deus. Vamos terminar, irmãos? Último tópico, que se divide em 2 subtópicos. Pastor João Antonino está dando glória a Deus lá. Amém, Pastor João. Pastor João, hoje eu estive lá com ele, né? Glória a Deus. Ele me chamou lá na casa dele, eu fui lá, a gente sentou, conversou, foi muito bom, né, Pastor João? Pastor João, irmã Margarida. Glória a Deus. Irmão Cláudio, irmã... Como é que chama a esposa do Cláudio, hein? Irmã Elma, tivemos lá hoje, né? Deu até um doce para nós, né? Ô pastor, leva esse doce para você comer com requeijão. Agora eu tenho doce, não tenho requeijão, né? É igual esse negócio, eu tenho sapato, mas não tenho a meia. Irmão, quem tem o requeijão aí, manda para mim, pelo amor de Deus, porque eu tenho sapato e não tenho a meia. Glória a Deus, amém, irmão? Mas aí o irmão mandou o requeijão não, mandou o doce, né, Marcinho? E aí falou, come com requeijão. Tá certo, estou na fé que o requeijão vai vir. Rosa Jailson Alves, Deus é fiel em todo tempo. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ver aí, irmãos, então, em nome de Jesus. Terceiro subtópico, sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2:12. Leia para você ver. Efésios 2:12. Desprovidos da esperança. Então vamos lá. A palavra esperança traz a ideia de confiança.
E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Então, a esperança do cristão é nas promessas divinas. Os gentios que não entraram debaixo dos pactos divinos, que é a circuncisão do coração, e que é o pacto davídico, o pacto mosaico, o pacto abraâmico, não tem esperança. A Bíblia diz, sem esperança. Eu vou para onde? Quando eu morrer, eu vou para onde? Eu vim de onde? O que vai acontecer amanhã? Está sem esperança. Vamos ver, Salmo 130. Deixa eu ver se essa Bíblia aqui tem salmo, irmão. Tem Bíblia minha aqui que falta livro, irmão. Eu fico doidinho procurando aqui, não acho. Tem hora que aparece que ela é pequena, tem hora que aparece que ela é grande, tem hora que parece que tem livro demais, tem hora que tem livro de menos. Mas essa aqui tem o 130. 130, verso 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Glória a Deus, é a esperança. A esperança do gentio que entrou debaixo do pacto das alianças de Deus. Ele tem esperança em Deus, na sua palavra. Jeremias, está depois de Isaías ou antes de Isaías? Jeremias 17. Jeremias 17, o quê? 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor Deus. Amém, irmãos? E aí eu te pergunto, onde está a sua esperança? Juliana Rodrigues está dizendo glória a Deus, irmã Gilca está dizendo glória a Deus, e eu estou dizendo glória a Deus também. Então, irmãos, os gentios, aquele que não tinha Cristo, aqui nessa ocasião nós estamos estudando Efésios 2, eles não tinham esperança, não tinham confiança no que viria, no que iria acontecer. Vera Lúcia está dizendo glória a Deus. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. Vocês sabem, irmãos, que o evangelho foi influenciado muitas vezes, né, pelos gregos, pela língua grega. Por quê? Porque naquela época, né, o mundo helênico dominava ali a região, né, e o povo, a cultura helênica, o povo era preso nessa cultura grega. E a cultura grega, então, descartava a vida além túmulo. A cultura grega pregava e ensinava que você morreu, acabou. Então, por isso Paulo diz, os gentios não têm esperança, não têm confiança, porque não crê na vida além túmulo. Aí lá em Atos 17, do verso 18 ao 32, que eu não vou ler tudo, você vai ver isso, né? E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, deixa eu ver aqui, com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de deuses estranhos, pois pregava Jesus e a ressurreição. Mas os gregos não criam, não tinham esperança, por isso houve esse problema. Tereza Cristina, Pai do Senhor, Deus abençoa. Rogério Alciati, Pai do Senhor, irmão Ronaldo, Deus abençoa, muito obrigado, Rogério. Deixa eu ver onde eu estou. E que consequentemente pudesse ser ditosa. Além disso, além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam a promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Então eles
era um problema ali tão sério que eles viviam debaixo da cultura helênica, e mesmo se tirasse a cultura helênica ali, grega, eles mesmos rejeitavam, né? Vamos lá para 1 Coríntios 9:10. 9:10. Ou seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo faz na esperança de receber a parte que lhe é devida, né? Aí o verso 11, ele diz, se nós semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós os bens materiais, não é verdade? Mas eles não viviam essa esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incerteza. Por consequente, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. Estamos chegando aqui ao final da nossa lição, irmãos. Estamos só mais um subtópico aqui. Mas eu quero dar uma parada aqui, irmãos, e frisar para vocês o seguinte. A falta de esperança e a falta de paz na vida do ser humano, na vida dos gentios de um modo geral, porque os gentios são os não israelitas. Então, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. E aí você vai entender Tiago, capítulo 4, versículo 8, chegai-vos, pois, a Deus, é isso? Tito, Timóteo, Filemon, eu acho que, tem Tiago, vamos ver se tem, Tiago 4 e 8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, tá vendo? Então, por quê? Porque a falta de esperança e de paz é a ausência de Deus na vida do homem. Aí ele diz o seguinte, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, limpai os vossos corações. Porque é isso que tem trazido falta de esperança, falta de paz, a ausência de Deus na nossa vida. Então chegai-vos a Deus, que se você se chegar a Deus, Ele se chega até você e pronto, está feito o negócio. E terminamos, sem Deus no mundo, é a condição desfavorável dos gentios, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não criam numa divindade. Eles acreditavam em uma divindade, acreditavam em um Deus, mas acreditavam no Deus errado, no Deus falso. Você entendeu? Eu não vou ler a referência lá, porque agora eu tenho que terminar, mas aqui em 1 João, capítulo 5, o verso 20, diz o seguinte: também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, irmão, o grande problema dos gentios é crer no Deus errado. Lucas Silva, Maiara Silva, Deus abençoe vocês. É crer no Deus errado. Entendeu? Porque o verdadeiro Deus, aí em 1 João 5,20, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não é que os gentios não acreditavam numa divindade, eles acreditavam numa divindade, num Deus, que seja na Diana dos Éfesos, que seja em Dagon, que seja em, quem mais? Em Baal, que seja em Afrodite. Eles acreditavam em uma divindade, mas eles acreditavam na divindade errada. Se eles tivessem colocado a sua fé em Jesus Cristo, a coisa seria diferente. Ao contrário, eles eram politeístas. Politeísta é aquele que crê em vários deuses, é idólatras.
pois acreditava e adorava em muitos deuses, né? Lucas Silva está dizendo, Deus abençoe nossa vida, pastor, amém, glória a Deus. Deixa eu voltar aqui. Eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia de ser revelado a Israel. A Israel. Glória a Deus. Mas Gilca está pedindo oração, irmãos, não passou bem, né? Deus vai dar vitória. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Glória a Deus. Essa eu vou ler. João 17. Rapidinho, rapidinho. João 17, João 16, João 17, João 17, 3. E a vida eterna é essa, que te conheço a ti só como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Então o problema dos gentios, irmãos, não era que eles não tinham uma divindade, eles tinham, só que eles criam no Deus errado. Interessante isso, né, irmãos? Por quê? Porque a Índia, irmãos, é um país hindu, né? A Índia é um país hindu, é um país muçulmano, né? É um país muçulmano. Que mais? Né? Tem uma parte cristã na Índia, mas a Índia, irmãos, tem 330 milhões de deuses. Então não é falta de crer numa divindade. O problema do gentio é crer na divindade errada. O Ender Franco, Deus abençoe, meu irmão. É crer na divindade errada, irmão. 330 milhões de deuses é o suficiente para salvar o universo, se fosse o caso. Mas são deuses falsos. Quando o gentio se converte a Cristo, aí então eles creem no único e verdadeiro Deus. Eles trocam 330 milhões de deuses por um único Deus chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador do mundo. Aí sim a coisa muda. Amém, irmãos? Então o problema não é dizer eu sou incrédulo. Não, tem muita gente que não é incrédulo, ele crê em alguma coisa, porém crê naquilo que é errado. Precisamos crer no que está certo. Amém? Deus abençoe, espero que essa escola bíblica tenha servido para a sua vida, em nome de Jesus. Renato colocou o versículo aí, eu agradeço a Deus, a Carmelita Gomes está aí. Irmãos, depois, daqui uns 15, 20 minutos, eu creio que essa escola bíblica já está no YouTube, né? Ronaldo Rodrigues Ferreira, você entra lá no canal, se inscreve, coloca um joinha lá, e ativa o sininho de notificação, amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, te louvo, te adoro, te glorifico, te exalto. Peço a tua bênção por todos os irmãos e amigos que tiveram conosco, que a tua bênção esteja com todos, que haja libertação, cura, a bênção e a paz em cada lar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Lucas está dizendo glória a Deus, amém. Renato, o problema do gentio é crer na divindade errada. Exatamente. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Querendo Deus, amanhã estamos de volta. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Digamos juntos, amém. Deus abençoe. O Ender está dizendo a paz do Senhor. E o Vinícius está dizendo amém. A Juliana Rodrigues está dizendo amém. Amém, amém. Deus abençoe. Deixe seu comentário aí, irmão. Depois eu vejo lá, viu? Fique com Deus.